Hoje eu vim contar pra vocês o dia que eu quase vim a óbito por conta de um relacionamento que eu comecei com uma pessoa que eu conheci na internet. Bom, eu nasci e fui criada no interior e quando eu tinha basicamente meus 15, 16 anos de idade, eu comecei a ter uma curiosidade muito grande de conhecer a cidade grande. Até mesmo quando eu via na televisão, eu via aqueles shoppings e aquelas coisas, né, da cidade grande, coisas que não tinha no interior, então eu ficava deslumbrada, né, com a cidade grande. E quando eu tinha 18 para 19 anos de idade, eu conheci um rapaz e a gente começou a conversar bastante, né, por internet e tal. Ele morava em São Paulo, né, na cidade grande, e aí a gente começou a conversar bastante. E quanto mais ele falava da cidade, quanto mais ele mostrava os lugares que ele ia, a minha curiosidade aumentava. E aí eu ficava, sabe, com aquela empolgação de querer conhecer a cidade grande. E foi quando ele perguntou pra mim se eu não queria ir pra lá, passar uns dias e tudo mais. E eu falei que não tinha como, realmente não tinha como. Eu tinha acabado de conhecer ele pela internet, eu nem sabia se aquelas fotos era ele mesmo. E a gente só se falava pelo telefone, ou então mais ele pela internet, mas mesmo assim eu fiquei insegura, né? Até porque eu era de interior, era como se fosse um bicho do mato. Eu não sabia como lidar se acontecer alguma coisa na cidade grande, entende? Aí eu falei pra ele que eu gostaria assim de conhecer, só que não naquele momento, que eu preferia esperar mais um pouco, conhecer ele mais um pouco. E com o passar do tempo ele foi ganhando minha confiança, né? Ele me ligava todos os dias, a gente conversava ali praticamente o dia inteiro e a gente praticamente teve um relacionamento, começou a ter um relacionamento virtual. E quando passou uns 6 meses, basicamente 5, 6 meses que a gente tava conversando, ele começou a insistir pra mim ir pra lá, pra cidade grande, pra mim ficar um tempo lá e tal. Se eu não gostasse, que ele pagaria a passagem de volta. E aí ele começou a falar que pagaria minha passagem, comprar ele o que tivesse que comprar. E isso ele fez. Eu tinha medo de avião, né? Então eu não ia andar de avião. Falei pra ele que eu não ia de avião, que se tinha como eu ir de ônibus. Ele falou que sim, só que ia demorar uns 2 dias e pouco pra me chegar, né, até São Paulo. Eu falei, não, tudo bem, eu prefiro ir de ônibus. E nisso ele pagou minha passagem, ele comprou mala, sabe, pra eu poder ir, né, pra cidade grande, até porque eu não tinha mala. E então eu fui, né, conversei com meus pais não aceitaram, né, de cara não aceitaram, falaram bastante. Obviamente, né, eles com medo também desse cara não ser o bom homem, né, o bom moço que ele mostrava ser. Mas mesmo assim, eu bati o pé, como eu já era de maior, eles não puderam fazer muita coisa. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, no local, né, onde o ônibus parava, no destino, em São Paulo, ele já tava lá, me esperando. E aí, nos primeiros dias, foi como se eu estivesse vivendo um sonho. Ele me mostrou vários lugares, assim, sabe, de São Paulo, vários shoppings, sabe, que eu queria conhecer shopping e tal, eu era louca pra conhecer shopping. E ele começou a me mostrar várias coisas, me levar pra vários lugares, e aquilo ali foi me deslumbrando de uma forma que eu nem me imaginava mais voltando pro interior. E eu liguei pros meus pais, né, falei que tá tudo bem, que eu tinha ido pra vários lugares. Meus pais, né, obviamente, mesmo assim, ainda ficaram com medo. Mas eu falei que tava dando tudo certo, que qualquer coisa eu entrava em contato com eles, que eles não precisavam se preocupar. Até aí tudo bem. Obviamente eu fiquei morando com ele, né? Até porque ele morava sozinho, então obviamente a gente começou a morar juntos. E eu falei com ele que eu queria trabalhar, sabe? Eu queria ser independente. Então ele arrumou um emprego pra mim. E aí eu comecei a trabalhar, até aí tudo ótimo, né? Tudo perfeito. Ele era um homem, parecia até um príncipe. Ele me tratava de uma forma que eu nunca também esperei ser tratada. E então pra mim tava perfeito, minha vida tava perfeita. Pra mim tudo deu certo. E foi quando ele começou a mudar o comportamento dele, as atitudes dele. Ele começou a implicar com as minhas roupas, a falar que essa roupa você não vai usar mais, essa roupa também você não vai usar mais, eu não quero mais você usando roupa assim, roupa assada. Isso começou a me incomodar. Ele me buscava um trabalho todos os dias, Quando não dava pra ele me buscar um trabalho, ele começou a me dar hora pra me chegar em casa. Ele basicamente fazia um cálculo de quanto tempo eu demoraria pra chegar em casa, e aí ele me dava horário pra chegar em casa.
E se eu demorasse ou passasse basicamente 10 minutos daquele horário que ele me deu, ele ficava muito bravo, sabe? Ele começava a falar alto, ele começou a usar palavras muito agressivas. E aquilo ali foi me assustando um pouco, até que teve um dia que a gente brigou muito feio, né? Porque eu usei uma roupa que ele falou que eu não queria mais que eu usasse, e eu usei essa roupa. E ele, nesse dia, a gente brigou feio, e foi quando eu cheguei em casa com essa roupa, né? Que eu fui pro trabalho, eu não ligo de uniforme. Eu voltava, quando eu voltava, né? Obviamente eu mudava de roupa lá no trabalho e voltava pra casa com a roupa normal. E quando eu cheguei em casa, que ele me viu com essa roupa, ele começou a falar que eu tava querendo me mostrar pra alguém e tudo mais. Aí ele começou a me xingar, tudo quanto é nome. E foi a primeira vez que ele me deu um empurrão assim contra a parede. E nisso ele viu que eu, né, já fiquei muito assustada com aquilo. E eu falei pra ele que eu não queria mais passar por aquilo, que eu ia embora e tudo mais. E quando ele viu que eu não tava brincando, ele veio me pedir desculpa. Ele falou que nunca mais isso ia acontecer, porque ele gostava muito de mim, ele me amava. Ele não conseguia me ver com outra pessoa ou me perder pra outra pessoa. E que foi a última vez que aquilo aconteceu. E no outro dia eu acordei, ele fez o café da manhã, né, fez aquela coisa toda e tudo bem, eu perdoei, mas, né, ali já era um início, né, de um relacionamento tóxico, abusivo, e eu não consegui perceber isso. E com pouco tempo eu descobri que estava grávida. Foi quando ele ficou mais tranquilo, parou de brigar, sabe, que ele estava brigando direto comigo à toa, tudo era do jeito dele, do jeito que ele queria. E por ele ter me ajudado bastante, a ter vindo pra cidade grande, a ter conseguido um emprego rápido. E aí eu tinha um sentimento de gratidão também, sabe? Eu ficava pensando, eu não posso deixar ele, eu não posso terminar com ele assim, ele me ajudou muito, só tô aqui hoje é por conta dele, é por causa dele e tal. Então eu aguentava o surto dele, entende? E foi quando a gente foi pro churrasco de um amigo dele, e chegou no nosso churrasco, ele cismou que tinha um amigo do amigo dele olhando pra mim, e que eu também tava olhando pra ele. E a gente foi discutindo dentro do carro até em casa. Quando ele chegou em casa, a gente brigou, a gente teve uma briga que eu nunca imaginei que fosse chegar nesse nível. E nessa briga, ele já tinha bebido, ele me arrastou pelos cabelos, assim, pra dentro de casa. E ele começou a me bater, sabe, me bater muito dentro de casa. E eu tive um aborto, né, por conta, né, do que ele fez, né, da esporrada, né, que ele me deu. E depois disso eu falei pra ele que eu não queria mais ficar com ele, que eu ia realmente ir embora e tal, e que eu ia denunciar ele, só que eu não conseguia denunciar. Eu chegava perto da delegacia e aí eu pensava em tudo que ele fez por mim, eu pensava em como ele era bom quando a gente se conheceu, e que um dia ele ia mudar, e aí eu voltava pra casa e não prestava queixa, não fazia nada. E isso aconteceu várias vezes, dele me agredir, eu ir na delegacia, chegar perto da delegacia e desistir, ou então fingir que ia pra poder colocar medo nele, mas ele já viu que eu não tinha coragem, então ele não ligava. E teve um dia que ele me bateu novamente, eu cheguei no trabalho machucada, e tinha uma amiga de trabalho que ela sempre falava pra mim deixar ele, que independente do que ele fez por mim, eu não era uma propriedade dele, que ele não tinha que fazer o que ele fazia comigo e eu aceitar, né? E aí, nesse dia ela me convenceu, né? Eu ir lá pra casa dela, pelo menos passar uns dias lá, pra ele ficar com medo, achar que realmente me perdeu. E aí eu fui pra casa dela, e nesse dia realmente eu tava mal e eu tava com medo de chegar em casa e apanhar de novo, então eu fui pra casa, né, dessa amiga de trabalho. Chegou lá, a família dela me recebeu tão bem, mas tão bem, sabe? Me acolheram. Com os 3 dias que eu já tava lá, e obviamente ele me procurando igual um maluco, ele ia lá no trabalho direto. E aí eu não fui trabalhar, né? Eu conversei com o meu patrão, que foi super compreensível. Eu falei com ele que talvez eu ter que sair. E aí meu patrão me deu um tempo, né? Como eu era comissão, então meu patrão me deu um tempo pra mim ver se realmente eu ia ficar ou ia ter que sair do trabalho. E aí a menina falou que ele ia lá no trabalho, sabe, que ele ficava esperando, que ele ficava da hora que eu pegava no trabalho até a hora de eu sair pra ver se eu aparecia.
E todo mundo falava que não sabia de mim, que achava que eu tinha voltado pra minha cidade. Só que ele sabia que não. Sabia que eu não tinha voltado pra minha cidade. E então eu comecei a ir pra igreja junto com essa minha amiga de trabalho e a família dela. E lá na igreja, eles falaram, né, o que tinha acontecido comigo, um pouco da minha vida, o que eu tava passando, e que eu era sozinha aqui. E aí, lá na igreja, eles me receberam tão bem, sabe? E eles falaram pra mim que isso ia passar, que eu tinha que pedir uma medida protetiva contra ele, pra poder ele não se aproximar de mim. Se ele se aproximar, eu chamar a polícia, porque a polícia ia perguntar, né, se caso eu falasse depois que ele fazia, acontecia, por que eu não dei parte, né? Por que eu não pedi a medida protetiva, se caso chegasse a acontecer algo. Então eles me convenceram na delegacia, eu fui na delegacia, dei parte dele. Como eu tava com hematoma ainda, eu dei parte dele e pedi, né, a medida protetiva. E passou um tempinho, ele descobriu, né, onde que eu tava morando. E foi quando ele começou a ameaçar não só a mim, mas como uma minha amiga de trabalho e a família dela também. E aí tem um dia que eu tinha ido na rua com a minha amiga de trabalho, ela chegou do trabalho, né? E aí a gente foi na rua, não lembro, acho que a gente foi no mercadinho, não lembro bem. E quando a gente estava voltando, ele quase atropelou, né, eu e ela. A sorte é que eu praticamente me joguei pra cima dela, porque Deus me livre acontecer alguma coisa, né, com ela por conta de mim. Eu comecei a me sentir muito culpada, né, por isso. E aí teve um dia que eu achei, né, que ele já tinha se conformado, que eu não ia voltar mais pra ele. E aí foi quando eu saí e fui lá na loja, né, fui conversar com o patrão pra eu poder voltar. E nisso que eu fui na loja, quando eu voltei, porque eu tava voltando sozinha, né, pra casa onde eu tava morando, né, da minha amiga, ele simplesmente pegou e, sabe, me fechou com o carro e mandou entrar dentro do carro. Eu falei que não ia entrar. E aí foi quando ele, sabe, saiu do carro, me puxou pelo braço e me botou dentro do carro. E aí ele começou a dirigir muito rápido, sabe? Começou a me dirigir com uma velocidade muito alta. E quando eu falei pra ele que eu preferia morrer do que eu vou dar pra ele, ele falou, você prefere morrer? E aí ele abriu a porta do carro e me empurrou pra fora do carro. E a velocidade que tava, obviamente, né, eu fiquei mal, né, fiquei no hospital por um tempinho. E depois que eu saí do hospital, né, minha família já tava lá. E, obviamente, né, eu fui na delegacia, né, na verdade não fui na delegacia, né, os policiais, né, que foram até mim no hospital, porque minha amiga contou que basicamente tinha acontecido. E aí eu dei queixa dele de novo, né, fiz um boletim de ocorrência, e meus pais falaram que eu não ia ficar ali mais, que não tinha condições, e eu mesma já tinha colocado na cabeça que eu não ia mais ficar ali, porque se acontecer alguma coisa com a minha amiga ou com a família dela, eu nunca ia me perdoar. Ainda mais eles que foram super atenciosos comigo, que me ajudaram bastante. E daí eu voltei pra minha cidade, né, pro interiorzinho, né, tô começando tudo do zero novamente. Isso aconteceu recentemente, tô me recuperando ainda desse trauma. E uma coisa que eu falo pra vocês, mulheres, né, que tá num relacionamento abusivo, tóxico, né, tá num relacionamento parecido com o meu e acha que um dia ele vai mudar, que seu companheiro vai mudar. Gente, eles não vão mudar. Eles só mudam por uma semana, por um mês, mas eles não conseguem muito tempo, né, manter, né, aquele personagem. Então, se vocês estiverem passando por isso, denuncie, saia desse relacionamento o mais rápido possível, porque eu quase perdi a minha vida por conta de um relacionamento assim. E olha que eu consegui enxergar e sair desse relacionamento. Imagine as pessoas que não conseguem sair, porque é muito fácil, né, falar, gente, por que não larga ele, gente? Mas quando a gente tá num relacionamento assim, gente, ainda mais com a dependência emocional, é muito difícil a gente conseguir enxergar isso. E obviamente eles são manipuladores, eles colocam terror psicológico em você, né? Depois eles se fazem de príncipe de novo, né? De melhor marido do mundo, né? De melhor pessoa do mundo para te conquistar novamente, e depois faz tudo de novo. Então não adianta, gente, não aceite um relacionamento na qual ele te ofende, ele te agride, né? Na qual tem xingamentos, tem empurrões, puxão de cabelo. Não fique, gente. Os primeiros sinais que vocês tiverem, né? Porque eu tive os primeiros sinais e eu não saí. Achei que aquilo ali fosse só um surto. Mas não, gente. Começa assim. Um relacionamento abusivo e tóxico começa assim, desse jeito que começou o meu. Fala, galera.
Gente, temos aí um relacionamento tóxico, mega abusivo, e uma pessoa que tinha uma dependência emocional, só que graças a Deus ela conseguiu enxergar que aquilo ali era um relacionamento tóxico, abusivo, que aquilo ali ia levar ela numa tragédia maior. E graças a Deus, Deus colocou pessoas no caminho dela, né, na qual ajudou ela a sair desse relacionamento, ela conseguir enxergar que ela tinha dependência emocional dele e que ele nunca ia mudar. Tanto é que ele queria voltar para ela, e quando ele viu que ele não ia mais conseguir manipular ela, que ele viu que ele não ia mais conseguir fazer com que ela voltasse para ele, ele simplesmente, né, quis acabar com a vida dela, que foi tacando ela para fora do carro. Graças a Deus ela sobreviveu, Deus te deu mais uma chance. Que bom que você tá se curando do trauma, né, que você viveu, porque realmente isso é um trauma muito grande. E eu espero, né, que você comece tudo do zero novamente e que você agora, né, leve isso como lição para sua vida, que você leve isso como aprendizado e que agora você consiga identificar quando você entrar em outro relacionamento, que não existe, gente, não existe um relacionamento saudável na qual tem agressão física, agressão verbal, empurrões. Isso não é um relacionamento saudável, isso não é normal, tá? Você tem que colocar isso na cabeça de vocês, isso não é normal. Ah, não foi só aquela vez. Não, gente, é dali pra pior. Então, meninas, se vocês estiverem passando por algo parecido, denuncie sim, peça a medida protetiva, saia desse relacionamento enquanto há tempo. Tá bom? Se você já passou por algo parecido, ou se você tem qualquer tipo de história para me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram, tá? Curta bastante esse vídeo, comente bastante esse vídeo, deixa a sua opinião aí, o que você achou dessa história, né? Se você me conhece, se você já viu um relacionamento assim, tá bom? Compartilha bastante para ajudar no engajamento do canal. Eu tô trazendo mais vídeo aqui para vocês. Gente, acho que vocês já perceberam, né, que eu tô ajeitando minha casa, ainda a casa nova onde eu me mudei. Então, meu estúdio ainda tá com muita coisa ainda pra colocar no lugar. Hoje eu resolvi gravar aqui na sala, né? E é isso, meus amores. Mas eu tô tentando, né, colocar as histórias em ordem novamente e trazendo as histórias novamente aos poucos. Não sei se vocês sabem, mas eu fiquei um tempo, né, sem Instagram. Tentaram hackear meu Instagram. E aí eu fiquei um tempinho sem Instagram. Então as pessoas que me mandaram mensagem pelo Instagram, as histórias pelo Instagram, eu tô começando a trazer novamente no canal agora as histórias do Instagram, que eu tava fazendo só dos e-mails por conta disso, tá? Porque eu consegui recuperar agora meu Instagram. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da interpretação da história. Gente, só pra avisar aqui pra vocês, dia 31 eu vou participar de uma festa Halloween, só de influência digital, de YouTube e tudo mais. E eu vou tentar abrir uma live pra vocês meio que acompanhar um pouco, né, esse mundo assim de influência, de youtuber, algumas pessoas também conhecidas. Acho que vai ser bem legal. Eu vou tentar abrir uma live aqui. Também vai ter a live da Influentour, que vai ser o responsável, né, por essa festa Halloween para influencers, youtubers, artistas e tudo mais. E se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Um beijo e até o próximo vídeo.